Ainda quando falávamos de Noé, a sua representação antropomórfica, representada pela figura do agricultor, ela também reflete a figura dessa divindade, Cronos, que é representado, como podem ver, com uma foice representando o agricultor, né? Que eles usavam essa ferramenta no ato da colheita. Por quê? E por que Cronos? E por que associado a Saturno? Porque durante os solstícios de inverno, aonde se efetuava a colheita, a época da colheita, era o momento no qual Saturno se tornava visível a olhos nus. Se você ainda não sabe, você pode pesquisar. Saturno, ele se torna visível uma determinada época do ano se você subir uma determinada montanha alta. Então, ele é enxergado, visto de longe, a olhos nus, com um desenho, um formato cortado, como se fosse uma meia-lua. Então, é por isso que ele é representado com essa ferramenta de ceifar, né? Que você vai ver aí na cultura pop a morte utilizando, né, essa foice para recolher as almas. Assim, Cronos, também representado por Saturno, né, na religião romana, que é cópia associada, análoga à cultura grega de Cronos, que é o deus do tempo, também são homólogos, são deuses do tempo, né? Porque é um novo ciclo de colheita, né? O tempo termina ali e chega a hora onde você deve colher. E assim, Noé também é representado por essa mesma figura mítica do tempo, porque Noé também foi ceifado, né? Noé, naquela passagem de Cão, né? Cão viu a nudez de Noé, né? Assim como Urano, que é o céu, é o deus masculino, macho, e o feminino, a fêmea, a terra, ele foi ceifado, o pai, Urano, foi ceifado pela foice do filho Cronos, e assim Gaia se libertou de Urano por toda a eternidade. Assim representa Noé. É uma associação mitológica de um mito fundador mesopotâmico, que ele ganhou vários traços nessa construção teológica, a narrativa histórica, porque com o passar do tempo e passar por várias culturas, elas vão sendo amalgamadas, uma camada teológica sobre a outra. Não podemos definir aqui qual camada teológica surgiu primeiro, qual é a sua origem, mas podemos dizer que ela é fruto de uma construção ao longo do tempo, uma camada teológica acima da outra. É a mesma coisa de você entender, compreender a sua teologia com o passar do tempo de forma diferente, contextualizada à sua época. Nós não somos mais, por exemplo, o mesmo cristianismo primitivo, não somos mais depois a Igreja Católica, aquele pensamento, né, de que o sol era Jesus. Então, essas camadas teológicas, elas vão sendo evoluídas ao longo do tempo, né, uma sobre a outra, para poder explicar melhor a sua realidade. Então, assim pois, naquela época também se fazia isso, né? As religiões faziam isso. Com o passar do tempo, uma geração suprimia a anterior, simplesmente explicando aquelas que eles não conseguiam explicar antes. Então, nós temos uma nova camada teológica, né? Podemos dizer que primeiro surgiu uma camada teológica, narrativa, ali mesopotâmica, que era um mito dos primeiros líderes dos assentamentos, né, os xamãs que construíram as suas cidades, né, representado pelaquela figura do xamã. Então, temos uma nova camada teológica e a partir do momento grego, nós temos uma nova camada teológica,
no qual insere esse novo mito. Então, temos depois a narrativa do Gênesis, de Noé, que também se sobrepõe entre essas várias narrativas teológicas amalgamadas, construídas. Assim, quando falávamos a respeito de Cronos, da teologia grega, que para nossa compreensão hoje é um mito, ela se passava por aquele período do exílio babilônico na narrativa bíblica de Noé. Então, esse momento pós-exílico, ele foi acrescentado, sincretizado em sua religião para poder amarrar toda a linha de raciocínio teológica das narrativas de dois povos distintos, que são os reinos de Judá e de Israel, né? Nessa linha hereditária, essa árvore genealógica que vai sendo construída narrativamente. Então, a narrativa teológica para compreender as suas origens, para poder unir os povos em uma consanguinidade, né? São povos de um mesmo caldeirão cultural mesopotâmico, que para eles era de uma mesma linhagem sanguínea, né? Para poder unir esses reinos. Então eles uniram essas teologias em uma só. Só para constar, o momento no qual se une as narrativas bíblicas de Noé no Gênesis, associadas à mitologia grega, descritas nos textos de Homero e Hesíodo, quase 1000 anos antes de Cristo, está contextualizado dentro do momento pós-exílio babilônico. Então, eles sincretizam essa fé, essa teologia grega, que para nós hoje é um mito, em momento pós-exílio babilônico, amalgamando essas duas teologias em Noé com Deucalion, que é um mito grego. E essa é a similaridade entre as duas teologias, entre Noé e Deucalion. São dois mitos associados, homólogos. E é por isso que algumas pessoas vão dizer que tudo é mentira, que Noé não existiu, que o personagem e toda a sua história, sua narrativa, nada daquilo aconteceu de fato, porque eles associam a essa ideia ao mito, e o mito eles associam à mentira, mas não é verdade, porque o mito, mitos, é uma compreensão narrativa teológica da sua realidade, é como eles compreendiam a sua realidade. Então, eles tiraram esse contexto desse personagem e dessa narrativa, dessa história, de um evento real. Então, algo de fato associado a esse mito, de fato aconteceu, como aconteciam diversas enchentes ali na Mesopotâmia. Então, naquele período pós última era glacial, aonde se inundou toda ali aquela faixa, né, aonde era reduto dos últimos neandertais, e eles se alocaram ali na Mesopotâmia, perto dos grandes rios, e fizeram os primeiros assentamentos, aquela memória repercutiu na sua teologia. Então, com essa construção, ela sendo a cada vez mais aprimorada, uma teologia sobre a outra. Então podemos dizer que parte do mesmo fruto, do mesmo caldeirão cultural mesopotâmico, toda a narrativa. Então, cada cultura terá sua narrativa do seu dilúvio, do seu Adão e Eva, do seu mito criador, seu mito fundador. Outros irão dizer que se trata de um plágio, mas eles esquecem que o povo hebreu, eles são oriundos de Ur dos caldeus, que fica na Mesopotâmia, ou seja, eles presenciaram os mesmos eventos, eles experienciaram e traduziram para a sua teologia a sua interpretação no mesmo caldeirão cultural mesopotâmico. E quando eles saíram de lá, eles tiveram outra visão, outra narrativa teológica sobre esses eventos, que foram transmitidos
através da sua teologia pós-contexto de exílio babilônico. Então, já em outro contexto, já mais helenizado, mais grego. Então, é assim que eles transmitiram a sua teologia para o seu próprio povo, a sua narrativa. O que, na verdade, eles queriam transmitir a sua mensagem teológica associada a esses mitos fundadores para a sua própria cultura, de que um homem santo, ele saiu dos centros urbanos para ter uma experiência com o sagrado e fazer uma nova aliança, pois a anterior, aquelas no qual eles viviam nos centros urbanos, para eles era ruim, era pecaminosa. Essa ideia central desse contexto narrativo era a ideia do qual eu retratei em vídeos anteriores, que o homem do campo ele estava em guerra com o homem dos centros urbanos. Eles eram inimigos e não eram bem vistos uns pelos outros, né? Porque o homem do urbano, dos centros urbanos, eles eram homens belicosos, estatais, né? Sobre um regime totalitário, e eles subjugavam o homem do campo, que faziam trabalhar serviços análogos à escravidão para poder alimentar a sua população interna. Então, quando virou o jogo, virou a chave, naquele momento pós-exílio babilônico, onde Israel ele migrou para Judá, ali Judá era mais pastoril, ele era mais simples, e não era igual a Israel, que era uma cidade mais consolidada, um centro urbano. E essa narrativa ela veio alinhando esses pensamentos teológicos. Como eu disse, que eles queriam uma linhagem consanguínea, criar uma narrativa teológica para justificar a existência de um só povo, né?